Olá, pessoal. Continuando, então, essa minha fase angelical, né, da aula de hoje. A gente vai continuar falando das patologias de esôfago e por isso, a gente estava falando no vídeo passado, né, sobre as esofagites parasitárias. Eita, quase não sai. Então, de acordo com a espécie, né, a gente tem um parasita específico para cada espécie que pode afetar o esôfago. O problema dessas parasitoses que dão no esôfago é porque elas vão causar nódulos obstrutivos. Então, a gente estava falando no vídeo passado sobre as concreções bezoários que dão obstrução no esôfago dos bovinos, né? E aqui é uma segunda causa de obstrução. No caso de cada espécie, então, no cão, o Spirocerca lupi, que é o mais conhecido e o mais comum de todas essas parasitoses. Os ruminantes, o Gangilonema, equinos gasterófilos, que pega mais estômago, mas ele pode também pegar as larvas, né, no esôfago, e os sarcocistos em ovinos. Então, desses, o mais importante, sim, o mais frequente é o Spirocerca lupi, que vai dar a doença chamada de espirocercose canina. Então, no local, vão se formar nódulos que começam pequenos, de coloração avermelhada, porque o parasita ele é vermelho, bem bonito, assim, por sinal, é um parasita bonito, né? Não que seja legal ter isso, mas eles começam com nódulos e o parasita começa, então, a formação de nódulos pequenos, que ele evolui para nódulos maiores, formando um granuloma crônico, e esse granuloma crônico pode se transformar numa neoplasia. O último assunto da aula de hoje vai ser a neoplasia de esôfago, então uma das neoplasias que eu já vou adiantando aqui para vocês é o sarcoma de esôfago, que é uma neoplasia de origem mesenquimal, que dá devido à parasitose do Spirocerca lupi, né? Então, no início, ele forma só um nódulozinho, que é inflamatório, depois esse nódulo aumenta para um granuloma crônico, e desse granuloma crônico pode passar para um sarcoma, que é uma neoplasia maligna, né? E qual que é o problema disso? Que ele vai causar, então, obstrução. A gente estava falando das obstruções, né, aula passada, e essa é mais uma obstrução, as parasitárias. E aí o animal tem dificuldade de se alimentar, a passagem do bolo alimentar é dolorosa, e muitas das vezes ele regurgita, não aproveita o alimento, emagrece, né? E isso é muito grave, muito sério, porque não adianta você dar um vermífugo, porque o granuloma vai continuar, e se for uma neoplasia, tem que fazer uma cirurgia reconstrutora, que é bem complicada, então o prognóstico é muito ruim, tá? Aqui, uma outra foto daquele atlas que eu mandei para vocês do CRMV, de Minas Gerais, e aqui tem um parasita adulto, e aqui o nódulo que ele faz, né? Então, ele é bem bonito, ele é avermelhado, ele é grande, né, avermelhado, e vai crescendo, então, e vai formando esses nódulos, né, salientes na mucosa da porção distal do esôfago, com o orifício central, com a passagem do parasita espiralado vermelho. Aqui uma outra foto também, isso aqui foi um artigo publicado por Denis e Cláudio, né, um relato de caso. Como eu falei para vocês, a mucosa do esôfago ela é bem lisinha e bem branquinha, e aqui a gente observa áreas bem vermelhas, com nódulos lisos, que é característicos, né, dos nódulos que são fechados com parasita dentro. E aqui a formação, né, a presença, quer dizer, dos parasitas que são vermelhos, espiralados e grandes, né? As formas adultas do parasita. Bom, a gente vai falar na aula de hoje, então, de uma doença muito comum nos animais, mas principalmente em pequenos animais, especificamente o cão, né? É bem mais comum. Então, eu sempre falo para vocês que eu dou preferência em termos de conhecimento, em termos de estudos e análise das doenças que são mais comuns e mais prováveis, né? Então, a megaesôfago é uma delas. É uma doença que ela não é frequente, mas ela é comum, né, aparecer, que é o megaesôfago. Então, como o próprio nome está dizendo, mega significa grande e esôfago, né, o órgão tubular. E essa doença, então, vai fazer com que o esôfago se dilate, com que ele fica, né, dilatado e grande.
Pode ser chamado também de acalasia, que é sinônimo, tá bom? Megaesôfago eu acho mais fácil de falar, porque o próprio nome já diz o que está acontecendo, né? Agora, acalásia ou acalasia é um sinônimo de megaesôfago, que também pode ser chamado. Essa dilatação, esse aumento de esôfago, ele pode ser tanto parcial como total. Então, a gente sabe que existe o esôfago cervical, o esôfago torácico e a porção do cardio, né, que já passa pelo diafragma. E então, ele pode ser apenas em uma parte desse esôfago, ou ele pode pegar desde a orofaringe até o estômago, né, na sua porção inteira, que a gente diz que é megaesôfago total. Ele é classificado em dois, congênito, né? Então os animais eles nascem com um distúrbio, já o megaesôfago já é formado, e aí é complicado porque os animais aparecem, né, nos neonatos, nos animais filhotes, e eles começam então, devido à alimentação ser líquida no neonato, esse leite ele pode passar para o estômago com mais facilidade, mas a maioria das vezes tem regurgitação desse leite do esôfago, né? Porque uma das causas disso é justamente a perda da contração do peristaltismo que a gente disse no vídeo passado. O peristaltismo esofágico, a contração da musculatura lisa e da esquelética, o relaxamento. Então, um dos motivos é esse. Ou por má formação mesmo, né? Então, o animal, por ele não ter essa contração, o alimento ele tem dificuldade de passar para o estômago. E ele fica parado ali. Quando o alimento fica parado ali, o próprio organismo expulsa, havendo então a regurgitação. Então, quando o alimento é líquido, a passagem desse alimento por esse esôfago é um pouco mais fácil. Até pela força da gravidade ele consegue, né? Agora, quando o alimento ele é sólido, o que acontece com os filhotes pós-desmame, aí esse alimento tem mais dificuldade. A gente vai ver umas técnicas de manejo para poder facilitar essa passagem, né? E ele pode ser também adquirido. O animal nasceu normal, com esôfago normal, não tem problema nenhum, e quando ele é adulto, ele, né, apresenta essa dilatação. A gente vai ver quais são em cada caso. Então, a causa principal é um distúrbio que pode ser um distúrbio neurológico ou um distúrbio muscular, né? Então, a gente diz que os distúrbios neurológicos são os mais comuns, então a gente tem perda da inervação, né, da parte que vai para o esôfago, então ele fica com atonia, ele fica, né, sem contração devido a uma lesão neurológica. E aí, se a gente for pensar nessas lesões, todas as doenças infecciosas ou inflamatórias que afetam o sistema nervoso central, né, e aí vocês estiveram com detalhes com o professor Ricardo Lucena, esse assunto. Então, todas aquelas doenças que vocês viram, ela pode afetar a inervação para o esôfago, né? As encefalites, as intoxicações, o próprio botulismo, a raiva, por exemplo, né? Geralmente o animal não sobrevive à raiva, mas se ele sobreviver, ele pode ter uma lesão desse tipo, neurológica, né? E o que faz com que, quando o alimento bata no esôfago, ele não tenha a contração por estímulo, por falta do estímulo neurológico. Então, o esôfago ele vai dilatando e o alimento vai se acumulando ali, né? Outra causa que não é lesão neurológica são os distúrbios endócrinos. Endócrino significa hormonal, né? Então, distúrbio hormonal fazendo com que haja diminuição dos hormônios que estimulam a peristalse esofágica, né? Então, o hipotiroidismo e o hipoadrenocorticismo, que são dois hormônios que estimulam essa peristalse, quando eles estão baixo, hipo quer dizer baixo, né? Eles param de estimular essa porção do esôfago e acontece, então, o megaesôfago de origem endócrina. E a última causa, nós já vimos isso, é a persistência do quarto arco aórtico direito, que nós já vimos, né, que é uma comunicação entre as duas artérias, e aí você tem o estrangulamento do esôfago. Então, isso aí eu vou passar só a foto para vocês relembrarem que nós já falamos isso nos distúrbios vasculares. Bom, quando o animal tem o megaesôfago, o principal método de diagnóstico é raio-x. O que nós vamos perceber? Que no raio-x, eu já comentei isso no outro vídeo, o esôfago, normalmente, o animal normal não tem imagem radiográfica, né? Então, aqui, nessa parte de cima, a gente observa que tem no raio-x e que há uma imagem radiográfica de dilatação que é vista com mais evidência
aqui, né, no decúbito dorsal ou ventro dorsal, né? Essa dilatação aqui radiopaca, dilatada dessa porção toda. Então, o esôfago, ele passa a ter imagem radiográfica, né? E essa imagem radiográfica, ela pode ser confirmada através de um contraste, do exame de raio-x contrastado. Não sei se vocês já fizeram radiologia, mas o exame de raio-x contrastado, você administra via oral um contraste, que normalmente é sulfato de bário, né, outros também, que faz com que haja uma imagem bem esbranquiçada e bem evidente do esôfago. Então, vocês estão vendo aqui toda essa parte muito branca, porque é um metal, né? Ela aparece no raio-x bem destacado, evidenciando, então, o megaesôfago. Só que o que vocês podem observar? Que esse megaesôfago, ele vai até o coração. E o estômago está aqui, ó, atrás do diafragma, né? Então, esse megaesôfago, ele não vai até a boca do estômago, ele vai só até o coração. Então, nos casos onde o raio-x aparece, essa dilatação até o coração, a gente tem uma lesão clássica, não, diagnóstico clássico de persistência do quarto arco aórtico direito, que nós já vimos lá na patologia de vaso, né? Então, tanto aqui o lateral quanto o ventro dorsal mostram essa dilatação, e essa dilatação indo até o coração. Do coração até o estômago não existe essa dilatação. Então, mostrando que existe um processo obstrutivo. Nesse artigo aqui, publicado por Argenta e colaboradores em 2018, ele mostra, então, essa comunicação, e dessa comunicação entre a artéria pulmonar, que está aqui embaixo, e a artéria aorta, que está aqui em cima, aqui é a aorta descendente, ó, com seus vários ramos, existe, então, uma persistência desse arco que acaba se transformando num ligamento, que não se transforma num ligamento, né? Ele fica aqui persistente, e dessa obstrução, dessa persistência para caudal, a gente tem o esôfago normal, né? Que é essa parte mais branquinha. Dessa persistência da parte anterior do animal, nós temos, então, a dilatação excessiva, confirmando, então, o megaesôfago. Uma foto muito bonita, né? E dá para ver direitinho essas lesões. Bom, o outro caso de megaesôfago, que também a gente pode se encontrar no cão, é a miastenia. A miastenia, ela também pode ser congênita ou adquirida, né? Mas ela também é uma desordem neuromuscular de fundo autoimune. No caso da congênita, essa característica autoimune não é tanto observada, mas adquirida sim. Então, aqui é um artigo publicado por Andrade e colaboradores em 2007, onde ele traz, então, um pastor alemão já adulto, né? A gente observa que ele já é um animal de grande porte, e que no seu histórico dele, ele tem fraqueza muscular, então você vê que a pata dele está dobrada, e ele tem ventroflexão da cabeça. O que significa dizer isso? Que a cabeça dele está pendurada para baixo, da parte ventral. A gente chama isso de ventroflexão, está flexionada para a parte ventral. Então, a cabeça não consegue ficar em pé e os membros não conseguem ficar em pé, caracterizando uma fraqueza muscular, né, desse animal. Então, toda vez que a gente tiver um caso desse, a gente vai desconfiar de miastenia, né, uma desordem neuromuscular. E o principal disso é que os anticorpos, a principal causa, os anticorpos, são produzidos contra o animal mesmo, então caracterizando um processo autoimune, e esses anticorpos eles vão destruir ou lesar os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. Relembrando um pouquinho da fisiologia, a gente sabe que existe a região entre neurônio e músculo, que é chamada de junção neuromuscular, e essas junções, existem ramificações dos neurônios, né, onde nessa parte chamada de placa motora, existe a liberação de neurotransmissores que vão estimular a contração muscular. E para que haja a passagem dessa informação, eu preciso de receptores que vão se ligar a esses neurotransmissores, né? E um desses receptores é a acetilcolina. O receptor de acetilcolina vai se ligar ao neurotransmissor acetilcolina, e essa ligação é que vai estimular a formação da contração. No caso desses animais, eles não têm
quer dizer, eles têm uma lesão nesses receptores de acetilcolina, dados por anticorpos que são produzidos e acabam lesando e destruindo esses receptores. Uma reação chamada autoimune, onde o próprio organismo produz, né, essas reações. Então, essa lesão neuromuscular vai ser provocada na musculatura estriada esquelética do sistema locomotor, como também vai ser afetada a musculatura do esôfago. Então, aqui, né, o artigo traz não só o animal em A, mas em B, a radiografia laterolateral contrastada, confirmando, então, a dilatação desse esôfago, né, e o megaesôfago. E o animal tem histórico, então, de regurgitação, ele come e volta o alimento todo, é um alimento não digerido, né, o alimento inteiro, sem odor ácido, aquele odor de fermentação típico de estômago, caracterizando uma regurgitação, e aí a gente tem que desconfiar desse problema. Bom, o artigo, então, traz, infelizmente, né, esse animal veio a óbito, porque era uma lesão muito grave, e o artigo traz, então, nessas fotos A e B, a dilatação desse esôfago, aqui, né, tá uma ligação que a gente costuma fazer na necrópsia entre o esôfago e o estômago, então essa parte aqui é o estômago do animal, a região, né, cárdica e pilórica, aqui o pulmão e aqui o esôfago extremamente dilatado, enorme. E aqui também em B, né, detalhe do esôfago preenchido com água, evidenciando a dilatação acentuada, certo? Então, muito dilatado. E isso faz com que o animal, né, tenha uma dificuldade muito grande de se alimentar, até de beber água, você vê que nem a água consegue passar. Como eu falei para vocês, a gravidade ajuda, porém, o que manda o bolo alimentar são os movimentos peristálticos, e esses movimentos peristálticos, eles são importantíssimos para a condução do alimento, e eles são dados por uma junção neuromuscular, né? Tanto neuro quanto muscular. Então, se você tem uma lesão ou na parte nervosa ou na parte muscular, a gente tem, então, a dilatação e a perda da função da contratibilidade esofágica, gerando o megaesôfago. Aqui também, né, um animalzinho que foi publicado por Alves em 2013, esse cãozinho aqui, de 5 meses de idade, então a gente já está falando de um animal filhote. Se o animal é filhote, o megaesôfago provavelmente é congênito, onde estava apresentando os mesmos sintomas de regurgitação do alimento, dificuldade de se alimentar, emagrecimento progressivo. Você vê que o animal magro, até o gradil costal já está em evidência, e no raio-x foi observada a imagem radiográfica de esôfago, o que não é normal. E aí foi feito da mesma forma um raio-x contrastado com sulfato de bário, e foi observada, então, a dilatação de toda a extensão do esôfago. Então, a gente vê aqui que é diferente daquele caso que a gente viu, onde a dilatação vai até o coração, que é típico de persistência do quarto arco aórtico direito. Esse aqui não. Esse aqui, desde o cervical, pessoal, do cervical até o esôfago, até o cardio do estômago, nós temos essa dilatação, então caracterizando, portanto, uma dilatação total de esôfago congênita, né? Um animal bem jovenzinho. Aqui uma outra foto, mostrando, então, não é do animalzinho, mas mostrando a dilatação total, né? Desde do esôfago cervical até o esôfago, até a parte torácica, chegando até a entrada do coração, do estômago no cardia. Ai, meu Deus, o cérebro já está dando tchutchu, acho que é fome. Então, toda vez que eu tiver uma dilatação total, essa imagem é muito bonita, né? Mostrando com sulfato de bário, que é o raio-x contrastado. Aqui, ó, você vê uma estenose, que é justamente a entrada do estômago, mas você percebe que a dilatação ela é total. Então, eu tenho aqui o megaesôfago total, não para aqui um coração, né? E ele não para na região do coração, ele segue em toda a extensão. Esses casos são um pouco mais complicados, né? Aqui também, esofagograma. Primeira vez que eu escuto essa palavra. Um artigo de Pimentel de 2000, mostrando no esofagograma acúmulo de contraste de bário, sulfato de bário também, em todo o trajeto do esôfago, inclusive no esôfago cervical, né? E aqui um pouquinho de contraste no estômago. Bom,
Aí, o que a gente pode fazer? Bom, esse animal não vai conseguir comer. Se ele comer, ele regurgita. Se ele comer, ele regurgitando, ele vai emagrecer. Então, existem algumas técnicas de manejo, muito bonitinhas, por sinal, né? Coisa linda, gente. Lembra da cadeirinha de bebê? Pois é, isso não é frescura, tá? O animal, ele tem que passar a comer na cadeirinha de bebê, né? Então, aqui tem uma cadeirinha meio improvisada, aqui também uma cadeirinha meio improvisada, de forma que você possa manter esse animal em pé, né? Então, ele vai ter que comer em pé, vai ter que, porque a força da gravidade, nesse caso, vai ajudar, né? Já que ele não tem contratibilidade. Ou você pode fazer, né, uma prateleira dessa aqui, com um banquinho para o animal subir, e ele, inclusive, pessoal, com um compartimento de água, tá? O animal tem que beber água nessa posição, e o animal tem que se alimentar nessa posição. Que coisa mais fofa, gente. A coisa mais fofa do mundo, lambendo os beiços. Aí ele consegue. Então você vai manter, ele vai comer ali e vai manter uma dieta mais pastosa, né? Vocês vão ver isso em clínica, que não é muito patologia, só coloquei isso aqui porque esse artigo de Pimentel trouxe, né, essa conformação, no caso, essa foto aqui só que é de Pimentel, essa aqui é da internet, tá bom? Então a gente consegue, interessante, a gente consegue, né, com uma alimentação mais pastosa, uma alimentação menos sólida, manter esse animal alimentado e nutrido, tá certo? Bom, aí você pergunta, Gi, é só em cão que dá, né? A espécie que é mais acometida é em cão, porém, esse artigo aqui de Silva Júnior, ele traz para a gente o megaesôfago em caprino. Então, teoricamente, todo animal que tem esôfago, ele pode ter megaesôfago, só que não é comum, tá? É muito raro. Esse artigo aqui foi o único que eu encontrei de megaesôfago em grandes animais, né? E realmente não é comum, tá? E as causas são as mesmas: persistência do arco aórtico, má formação congênita, lesão de nervo vago por doenças neurológicas, né? Ou processos obstrutivos, como eu já disse anteriormente, que são as concreções do bezoar, caroço de manga, corpos estranhos que podem obstruir. E no caso das obstruções, é pior, porque além da dificuldade de se alimentar, o animal ainda vai ter timpanismo, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. E para a gente finalizar essa aula, as neoplasias de esôfago. Então, hoje em dia, as neoplasias de esôfago podem ser diagnosticadas pelo raio-x, mas você não vai saber como ela não vai saber o formato, não vai saber o tamanho, até dá para saber, né? Se for um nódulo um pouquinho maior. Agora, o diagnóstico de neoplasias de esôfago é muito dado com a endoscopia, onde a gente vai avaliar com uma câmera o formato desse nódulo, o tamanho desse nódulo, e a gente pode fazer, inclusive, a histopatologia, fazendo, então, a retirada de um fragmento desse material, né? Então, geralmente, as neoplasias de esôfago ou é papiloma, como nesse caso aqui, né, que tem essa forma meio vegetante, ou ele é de origem mesenquimal, pegando principalmente a parte da musculatura, músculo liso ou estriado, que é o leiomioma, que é a musculatura lisa, ou rabdomioma, que é a musculatura estriada, sendo que pode ser a parte benigna ou maligna, né, que é o sarcoma, sendo que a parte lisa é a mais afetada, tá bom? E o mais comum de todos, que são os carcinomas, que é da parte epitelial. E dentro dos carcinomas e dos papilomas, a espécie que é mais atingida são os bovinos. Então, por quê? Os bovinos, eles podem comer espontaneamente uma planta chamada de samambaia, que é o pterídeo. Esse pterídeo, ele libera uma planta tóxica que libera algumas toxinas, algumas substâncias que vão estimular a neoplasia ou a hiperplasia dessas células do esôfago. Tá? Então, aqui, esse artigo publicado por Souto, colaborador de 2006, traz um artigo maravilhoso das neoplasias do trato gastrointestinal, e ele fala, então, do esôfago, que é o papiloma, né, associado ao consumo espontâneo da samambaia, o papiloma em transformação. Então, qual que é o problema disso? É que esse papiloma ele pode se transformar num carcinoma de células escamosas que é maligno, né? Então, uma neoplasia benigna pode se transformar em maligno, e aqui justamente ele está mostrando a transformação, e aqui o histopatológico dessa lesão, né? Mostrando então a proliferação da parte epidérmica, da parte da mucosa e das células epiteliais, né? Aqui também
um papiloma, né? Na verdade, ele tem essa conformação, né? Vegetante e pedunculado, e na faringe, no caso aqui da faringe, mas pode pegar o esôfago também, o mesmo artigo, tá? E levando, então, ao aparecimento do carcinoma de células escamosas, aqui na orofaringe, né, mas podendo pegar todo o trato digestório, tá? Muito comum para ingestão, consumo de samambaia. E aqui é um tumor de musculatura lisa, que o próprio nome está dizendo, mas ele tem um aspecto liso mesmo, né, aqui na endoscopia, mostrando um nódulo que pode ser obstrutivo, né, e é isso, pessoal. Aqui é a cadeirinha do animal que tem megaesôfago para comer, né? Coisa linda de titia. Bom, então, e esôfago era isso que eu tinha para falar. E então, a próxima aula, a gente vai começar a falar de estômago, né? Então, vai falar de ruminantes e de monogástricos. E aí, a gente vai começar a falar, então, de fazer essa divisão, tá bom? Então, até lá.